Oi, eu sou a Brenda Gasparetto e esse é mais um Flash de Investimentos. O momento em que o nosso time de investimentos conta como foi o desempenho dos nossos planos e quais foram os fatores que influenciaram nesses resultados. E hoje a gente está aqui numa proposta diferente com o Carlos e o João. Então, para começar, Carlos, como foi o cenário internacional? Bom, obrigado, Brenda. Para começar, a gente gosta sempre de falar sobre os Estados Unidos. É evidente que eles sempre têm um destaque. E esse mês a gente teve um destaque diferente, que foi no campo comercial. Então, os Estados Unidos, de novo, voltaram com taxações sobre vários países, e especialmente taxações que afetam o Brasil, com uma taxação ali, uma sobretaxa de até 25%, de vários produtos importados do Brasil. Além disso, eu acho que vale pouco falar apenas sobre a atividade econômica nos Estados Unidos, que permaneceu ali relativamente resiliente. A gente teve uma inflação que está um pouco acima do que o Fed gostaria que tivesse, uma inflação mais persistente. A meta do Fed para 12 meses é de 3,5, de 2, perdão, e a gente está com uma meta, com um resultado de 3,5 atualmente. Então essa inflação mais alta chama atenção, especialmente na condição ali da política monetária. O Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, acaba tendo que manter um juros em um intervalo um pouquinho mais alto, de 3,5% a 3,75% ao ano. Outro assunto que a gente não pode deixar de falar, que a gente vem falando bastante nos últimos flashes, é sobre o campo geopolítico, falando sobre, de novo, essa incerteza, com as tensões ali no Oriente Médio, especialmente sobre o Estreito de Hormuz. A gente tinha visto uma melhora, talvez um desfecho ali dessa situação, que voltou atrás. Então essa incerteza continua gerando uma pressão ali no petróleo, no setor de energia, o que faz também com que a gente tenha uma volatilidade maior nos ambientes e nos mercados internacionais. E eu acho que para finalizar a gente pode falar um pouquinho da bolsa lá fora, o S&P 500, que é o índice de ações dos Estados Unidos, permaneceu ali, fechou julho com uma queda leve de 0,1%, foi um mês mais estável. E o dólar aqui, a gente fechou com uma desvalorização do real de mais ou menos 1,92 no mês, fechou ali a 5,08 no mês. Agora, falando do cenário brasileiro, o que a gente pode destacar, João? Bom, acho que a gente pode dar um destaque em julho, principalmente na Bolsa Brasileira, que teve um retorno positivo de 3,47%. Desde fevereiro ela vinha tendo uma rentabilidade negativa, e eu acho que esse destaque de rentabilidade positiva principalmente vem por 3 pontos. Primeiro, do fluxo estrangeiro retornando ao Brasil. A gente pode destacar também a expectativa do mercado numa possível, e teve um corte de juros em agosto. E o terceiro ponto, o setor de commodities, principalmente com o petróleo, ele teve um aumento relevante que trouxe esse índice positivo. Agora, falando um pouco sobre política monetária, a gente não teve a reunião do Copom em junho. Entretanto, no início de agosto, a gente teve a reunião do Copom com um corte de 0,25, trazendo a taxa Selic para 14 ao ano. Era uma expectativa que estava sendo precificada pelo mercado. Mesmo assim, com essa taxa, com a queda da taxa, ainda é um mercado muito atrativo no Brasil. E em relação aos índices de inflação, em julho, a gente teve o IPCA vindo abaixo, com 0,07%, e o INPC vindo negativo, 0,01%. Esses índices vieram baixo referente aos setores de alimento e bebida e vestuários. E falando dos investimentos da Elos, como os planos reagiram a esse cenário? Perfeito, Brenda. No mês de julho, os planos tiveram uma rentabilidade, os planos BDs, entre 0,60 e 0,65. Os perfis dos planos CDs, aí a gente falando agora de protetor, tiveram uma rentabilidade entre 1,15 e 1,2. Os perfis equilibrados tiveram um pouco abaixo do protetor, tendo uma rentabilidade de 0,98 a 1%. Os perfis dinâmicos tiveram uma rentabilidade de 1,05 a 1,010 e os perfis visionários tiveram uma rentabilidade de 1,15 a 1,20. Como os índices de inflação vieram um pouco abaixo em julho, isso também auxiliou para os retornos dos planos de investimentos da Elos e, consequentemente, bater os índices de referência. Ótimo, gente. Obrigado pelo panorama. E se você quiser saber mais sobre os seus investimentos e os detalhes da rentabilidade do seu plano, acesse a área de investimentos no nosso site. Até mais!